Olá, Vanísio Pinheiro aqui de volta. E agora a gente vai ver a aula, os passos da instalação de um sistema de energia solar. Esse sistema foi instalado no condomínio, são 30 placas aí, e a gente vai ver aí todos os detalhes, todos os passos que compõem uma instalação. Isso na prática, e eu tô lá em cima do telhado. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Antes de a gente ver os passos, eu queria dar uma geral, uma revisão para que você pudesse entender direitinho o que a gente vai fazer lá no telhado, tá bom? Então, o objetivo da gente é instalar as placas no telhado. Para instalar as placas no telhado, eu preciso primeiramente subir com essas placas, né, até o telhado. Então esse é o seu primeiro trabalho. A primeira coisa, subir com as placas no telhado. E é sempre bom você analisar no seu cliente a dificuldade de fazer essa tarefa. Então, qual é a dificuldade que eu tenho para subir essas placas no telhado? Às vezes o cliente tem um telhado de 2 andares, às vezes é um prédio, às vezes o acesso não é fácil, você vai ter que alugar andaime. Existe também algumas escadas já, aí no mercado você vai poder procurar escadas que já são escadas elevatórias que levam essas placas até lá. Existem as mini gruas também que facilita para sistemas maiores, vale a pena você já ter uma mini grua, ou até para sistemas menores mesmo, você tem uma mini grua, é baratinho, você consegue aí na sua cidade mesmo, tá? E aí ela simplesmente vai facilitar esse trabalho de levar essas placas até o telhado. E eu vou te mostrar também aqui nessa instalação uma forma simples de você também levar essas placas do telhado apenas com uma corda, né, e 2 ganchinhos, você também já consegue fazer essa tarefa. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é levar essas placas até o telhado. Claro, antes disso, você já tem que ter os fornecedores, e isso aí a gente tem uma lista de fornecedores lá no instalador solar, a lista dos nossos melhores fornecedores, você já vai ter acesso a essa lista de fornecedores, vai poder se cadastrar neles, tá bom? Então lá também a gente vai ter uma tabela de preço, onde você já vai poder ver os valores dos kits, já mandar uma proposta para o seu cliente, né? E também uma lista de fornecedores que você vai poder já cotar em paralelo, né? Startar aí a cotação em paralelo desse sistema que você vai estar vendendo. E aí você vai escolher o melhor preço, o melhor sistema e oferecer para o seu cliente, tá bom? Fica essa dica aí. Então, agora que eu já comprei as placas, já fechei negócio com o cliente e eu já subi essas placas até o telhado. Depois que eu subo as placas até o telhado, claro, eu tenho que fixar os meus trilhos, né? Os meus trilhos no telhado para eu poder colocar as placas em cima e depois botar os parafusos, né? Os parafusos tanto terminais como intermediários para fixar placa em trilho. Primeiro, fixo o trilho no telhado, depois fixo a placa no trilho. É isso aí. Agora, eu vou ter aqui as placas. Imagine que essas placas eu já subi, já fixei os trilhos e já fixei as placas nos trilhos, tá? E após você ter instalado as suas placas solares no telhado, agora você vai fazer aqui o string box de corrente contínua. String box corrente contínua nada mais é do que um quadro de proteção, onde você vai botar fusível, você vai botar DPS, vai botar disjuntor, tá? Vai estar tudo nesse quadro de proteção. Para que, Vanísio? Que se cair um raio aqui nessa placa, aí, ó, segue o fio, ó o raio onde vem, ó o raio onde vem. Aí, antes de chegar no inversor, eu tenho uma proteção para esse inversor. Então, o que acontece? Bateu aqui no DPS, ele vai ter um fiozinho que vai desviar lá para as hastes de aterramento. Então, eu livro quem? O inversor. Imagina que o inversor é R$10.000 e um DPS desse custa 200. Você prefere perder 200 ou 5.000 ou 10.000 ou 30.000 reais? Melhor perder os 200 reais. Por isso que a gente coloca um quadro de proteção aqui para segurar, né, essa onda de um raio, de um surto, e levar para as hastes de aterramento. Então, eu desvio essa corrente, eu desvio essa sobretensão, tá? Eu desvio para a terra, beleza? Para as hastes de aterramento. Por isso que eu boto esse quadrinho aqui. Olha só, então a placa vem aqui, quando você bota essas placas lá, que ela já tem contato com o sol, ela já começa a gerar, gente. Vem aqui e vai para o inversor. Qual é a função do inversor?
converter a corrente contínua em corrente alternada. Corrente alternada é essa corrente que a gente já usa na casa. E olha só, o inversor, ele quando converte isso aqui, ele já manda direto para casa. A casa já consome energia. Só o excedente que vai para o relógio. Então, só para a gente concluir o raciocínio. Se eu estou gerando aqui, eu estou gerando 500 kWh, tá? E aqui, o inversor vai marcar 500 kWh. Aí, ó, a energia primeiro passa pela casa, tá? A energia passa primeiro pela casa. Digamos que a casa já consumiu aqui, digamos que a casa consumiu 300. O que vai para o relógio é apenas o excedente, 200. Ou seja, o cliente não vai ver toda a geração da energia solar, tá, no relógio. Não, porque ele consome primeiro, ele consome simultaneamente. Assim que como ele consome isso aqui simultaneamente, só vai para o relógio o excedente. Então é basicamente isso aí. E desse outro lado, Vinícius, por que eu tenho que botar um string box da CA? Agora vamos ver o outro lado. Ó, eu defendi esse lado, caiu um raio aqui, opa, tem um string box, eu defendi o meu inversor. Agora eu tenho que defender o meu inversor pela corrente alternada. Você já ouviu falar que cai raio na rede elétrica e queima geladeira, televisão, essas coisas. Então vamos lá, ó o raio. Pá, bateu no poste, segue o fio, passou pelo relógio, passou na casa, queimou a geladeira e a TV e continua, segue o fio. Opa, bateu aqui, string box defendendo com o quê? Com o DPS. Desviou essa corrente aí do raio e vai jogar para a terra. Você livrou quem aqui no caso? Você livrou aqui o seu inversor. Se você tivesse uma proteção aqui no seu quadro geral da sua casa, você também teria salvado sua televisão e sua geladeira. Como você não, algumas não tem, queimou, mas quando você chegou aqui no sistema, ele livrou o seu inversor. Então é para isso que servem esses quadros de proteção, para você poder ter uma segurança a mais, né, em relação a essas correntes, principalmente de surtos. Beleza? E uma outra coisa que você precisa entender se chama ligação em série. Olha só, no nosso caso aqui dessa instalação real, que a gente já vai ver logo depois desse slide, essa instalação, elas são 15 placas, tá? 15 placas em uma string, 15 placas em outra string. Vamos ver como é que a gente faz uma ligação em série de uma string. Aqui eu tenho as placas, primeiro você vai botar as placas, né, alinhadas. Vinícius, como é que eu faço um alinhamento de placa? Primeiro eu vou botar essa primeira placa, instalo essa, eu fixo o trilho, né, o trilho aqui de cima, o trilho de baixo, e aí eu fixo essa primeira placa. Aí eu vou lá para a última placa dessa string, coloco o trilho de cima e o trilho de baixo e fixo essa outra placa. Agora, gente, depois que a gente fixa essas placas, eu preciso fazer um alinhamento, exatamente, um alinhamento. Como é que eu faço esse alinhamento? Olha só. Eu fixei SS, então eu vou passar uma linha nylon aqui, ó, até aqui. Então, essa linha nylon que vai estar passada aqui, ela vai servir de guia para a colocação dessas outras placas que estão intermediárias, ou seja, que estão no meio, que você vai instalar. E outra coisa, você instala numa sequência. Instalei essa, agora instalo essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Não dá para um instalador sair instalando daqui e o outro de lá para cá, não. Tem que ser num sentido só. Então, eu vou começar a instalar daqui para lá, tá? Então, eu vou ter uma linha nylon fazendo essa guia aqui de cima. Eu vou ter outra linha nylon bem aqui, fazendo a guia do trilho. Vou ter outra linha nylon no trilho de baixo e vou ter outra linha nylon aqui na base. Então, são 4 linhas nylon que você passa para fazer as guias, para fazer o alinhamento, para a placa ficar certinha, bem alinhada. Então, eu acho que você já entendeu aí como faz. E para cada cliente que você vai ter uma forma de fechar negócio. A gente aborda muito isso no instalador solar. Então, vamos entender como que é fechar negócio. Nesse caso, já que é um condomínio, e um condomínio tem síndico, e síndico tem reunião de condomínio. Então, como é que a gente fecha negócio nesse tipo de cliente? Vamos dar uma olhada aí. Olá, aqui é Vinícius Pinheiro e a gente está aqui diante de mais uma instalação. Dessa vez, essa instalação aqui é a instalação em um condomínio. E como é que funciona
a instalação em condomínios? É o seguinte, na verdade você vai precisar participar da reunião com o síndico, você vai entrar em contato com o síndico vai marcar a reunião com você, você vai lá apresentar a proposta. Eu sugiro que você já apresente a proposta para que você possa zerar o consumo de toda a área comum de um condomínio. Eu vou te explicar o que é uma área comum. A área comum é exatamente a energia que gasta no elevador, na portaria, ou seja, em toda a área, no parquinho, enfim, toda a área comum tem um gasto de energia. Então o seu primeiro objetivo no condomínio é zerar a conta, né, da parte de área comum, zerar o consumo de energia da área comum do condomínio. Por quê? Primeira coisa, você faz essa daí. Você tenta fechar esse negócio. Agora, Vanísio, você pode perguntar, mas Vanísio, se eu fizer uma instalação, eu não posso também passar para os condôminos, para os apartamentos? Pode. Mas eu acho para você fechar o seu primeiro negócio, você pode até levar uma proposta já de um sistema maior, para que você também passe energia aí para as unidades, né, para os apartamentos, digamos assim, do próprio condomínio. Mas isso vai dificultar muito, vai precisar de um aval de todo mundo, apesar de que você fechar aí da área comum é muito mais simples e a instalação vai ser muito menor. E a decisão do síndico e dos outros apartamentos para você sair com esse negócio fechado é muito rápido, porque se precisar de cota extra vai ser uma cota extra pequena. Agora, se fosse para todos os apartamentos, a cota extra seria grande. E você tem que lembrar de mais um aspecto muito importante. Se você quiser zerar o consumo da área comum do condomínio, com certeza o condomínio vai ter telhado suficiente para você instalar essas placas lá em cima, ou numa garagem, ou em cima do telhado do condomínio. Como eu estou fazendo aqui nesse condomínio, veja só, aqui é um condomínio, tá certo? E a gente tá botando as placas aqui em cima do teto aqui do telhado do condomínio, em telha de alumínio. Agora, aí o que você vai fazer? Você já fecha o negócio, já instala e já vai zerar o consumo. Essa parte que você vai deixar aí para os condôminos, para passar energia para eles, deixe para uma segunda etapa. Então saia com o negócio fechado. O objetivo que você tem é não perder negócio. Para não perder negócio, como o valor é menor e você com certeza vai ter área de instalação, e aí é melhor você focar então em zerar o consumo da área comum do condomínio, tá bom? Se você fosse botar para os condôminos também, energia para os condôminos, pode ser que o condomínio não tenha telhado, aí vai travar o seu negócio nisso aí. Nessa questão, a pergunta, agora imagine numa reunião, você lá com 30, 40 condôminos, um perguntando para o outro, mas não vai ter telhado suficiente, mas vai ter. Então é uma discussão que você vai sair de lá sem negócio fechado. E isso é o que eu não quero para você. Então, marcou reunião com o síndico, vai focado em fechar primeiramente a área comum. Depois, aí você leva uma segunda proposta. Gostou da dica aí? E agora a gente vai ver um jeito simples de você levar essas placas, né, até o telhado, tá? Lembrando o seguinte, que existem formas de você levar essas placas até o telhado. Existem algumas escadas elevatórias, existem mini gruas, existem também maneiras mais simples, que eu vou te mostrar agora, é uma maneira bem simples de você içar essas placas. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente faz esse passo. Aqui o içamento das placas, olha só. A gente vai ficar com duas pessoas lá em cima içando, e aqui tem uma embaixo. Vou mostrar aqui os detalhes aqui do ganchinho. Vou mostrar aqui pra você, ó. Bem fácil, duas pontas de corda, ó. Duas pontas de corda, onde você vai botar um gancho de um lado e outro no outro, e vai só enganchar aqui na placa. Vou mostrar aqui o detalhe aqui do meu amigo Perivaldo aí fazendo o içamento. Vamos lá. Aqui a placa já vem com um furinho, ó. Então olha só que legal, que prático. Muito, muito, muito prático, tá certo? Então agora é só subir. Vamos lá. Subindo aí, ó. Subindo aqui a segunda placa. Lembrando que a gente vai ter aqui 30 placas. Essa é uma das etapas aí da instalação, você içar as placas até o telhado. Então, para quem não sabia como ia fazer, tá aí uma maneira muito simples e prática para você utilizar aí nas suas instalações. E a placa sendo içada. E agora, um passo muito importante. É para você entender a orientação e o ângulo que você vai instalar essas placas. Você sabe
que a melhor orientação para instalar a placa é para o norte. Mas, Vanísio, se eu não tenho telhado para o norte, eu só tenho leste e oeste, o que vai acontecer? Então, lá no instalador solar você vai ter o ábaco. O ábaco é simplesmente a relação de todas as cidades mostrando a perda que você tem por você colocar em ângulo ou orientação diferente. Mas o que eu já posso te adiantar é o seguinte, que no nosso caso, no Brasil, o que vai importar mais é a questão do ângulo. O melhor ângulo a gente já sabe que é o ângulo da latitude, mas esse é o ângulo quando você está instalando para o norte. Quando você está instalando por leste ou para oeste, por exemplo, o seu ângulo vai ser ângulo menor, vai ser um ângulo mínimo. Então aí eu acredito que já te dizendo que você instalaria aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o ângulo da latitude é 21, 20 ou é 21 graus. Agora, se eu vou instalar isso aí para o leste, para o oeste, ou até mesmo para o sul, que seria o pior, eu teria que instalar isso aí no ângulo baixo, a 12, 13 graus, por exemplo. E isso aí, toda essa tabela, né, do ábaco, de te mostrar qual é o melhor ângulo, qual é a melhor orientação, qual é a perda que você tem instalando para uma orientação diferente do norte ou um ângulo diferente da latitude, você vai ver no ábaco, e esse ábaco, um módulo inteirinho só falando sobre isso, sobre orientação e ângulo, para que você não erre nas suas instalações aí junto ao seu cliente, tá lá no curso Instalador Solar de Alta Performance, tá bom? E você deve baixar 2 aplicativos para te ajudar nessa etapa, tá? Então você vai baixar o aplicativo Bússola aí no seu celular. Esse aplicativo Bússola, ele vai te dar a orientação correta que você vai estar instalando as suas placas. E o próximo aplicativo que eu quero que você baixe é o aplicativo Nível de Bolha. Esse nível de bolha vai dar exatamente o ângulo de inclinação aí do telhado onde você vai instalar. Detalhe, Vanísio, eu tô instalando para o norte, meu ângulo da latitude aqui é 20 e o telhado só tem 10 graus. O que eu faço? Você vai ajustar, né, com o seu parafuso, né, o parafuso que vai sustentar lá o trilho, você vai dar uma ajustada nesse ângulo para se aproximar ao máximo ao ângulo da latitude. Então vamos ver lá de cima do telhado como é que eu fiz essa análise de ângulo e orientação. Bem, então como vai ser esse sistema? Esse sistema aqui a gente vai ter 2 strings de 15 placas, tá? Que vai descer essas 2 strings. Lá a gente vai ter um inversor de 8.2, onde vai estar conectando essas 2 strings neste inversor, tá bom? Com 2 entradas, 2 MPPTs. Vanísio, qual seria o ângulo? Então, para que você entenda como calcular o ângulo, né? O ângulo aqui desse telhado, basta que você baixe para você aí um aplicativo chamado Nível de Bolha. O aplicativo Nível de Bolha, ele vai te dar o ângulo, tá? Esse aqui é o aplicativo Nível de Bolha. Eu vou colocar aqui no telhado para saber o ângulo desse telhado. Então, o ângulo desse telhado, ele tá dando exatamente 10 graus. Olha só, gente, 10 graus é exatamente o mínimo que você pode instalar, tá? O mínimo que você pode instalar, até para evitar sujeira nas placas aqui, mas de qualquer maneira você vê que ainda tem uma certa inclinação, tem uma queda d'água, então tá um ângulo excelente em relação ao ângulo da latitude aqui do local da cidade. Qual o melhor ângulo para instalar, Vanísio? O melhor ângulo é o ângulo da latitude, e mesmo que o ângulo da latitude seja menor do que 10 graus, eu sugiro que você instale a 10 graus, porque exatamente para não acumular sujeira, tá bom? Aqui qual é a posição que esses painéis estão instalados? A gente vai instalar esses painéis aqui em 2 águas, tá? Uma água, você saiba qual é a orientação. A orientação você vai baixar aí no seu celular um aplicativo chamado Bússola. Bússola. Então eu vou te mostrar aqui exatamente, pela claridade você não vai dar para ver aqui no meu celular, mas aqui o norte, ó, vou botar aqui o norte, ele está naquela posição ali, tá? Então eu tenho aqui o norte, tá? O celular está apontando aqui norte nessa posição. Eu vou ter uma camada de placas nessa área e uma camada de placas nessa área. Aqui para essa localidade, que é Fortaleza, a questão da orientação, a perda vai ser muito pouca. O que você tem que levar em consideração maior é o ângulo de instalação. E o ângulo de instalação aqui está sensacional a 10 graus, tá bom? Então, gente,
você tem uma aula específica, que é essa aula, a aula do ábaco, que você tem aí no curso, e você tem uma aula específica para mostrar para você exatamente o melhor ângulo para você fazer as instalações em qualquer cidade. E depois disso, a gente vai precisar fixar os trilhos no telhado. Para isso, normalmente, a técnica é você colocar o trilho da primeira placa, tá? Depois, você fixa a primeira placa, coloca o trilho da última placa, fixa a última placa, e aí você vai passar as linhas nylon de alinhamento. Normalmente, a gente passa 4 linhas nylon. Ou seja, 2 no trilho, né? O primeiro nesse trilho aqui, na base superior, no trilho superior, uma outra linha que vai servir de guia no trilho inferior. Aí você já fixou uma placa aqui e uma placa aqui. Agora a gente vai passar uma linha nylon aqui nas extremidades das placas. Pronto. Com isso aí você tem a guia certa para você instalar todas as outras placas. E isso vai facilitar muito sua vida em relação ao seu alinhamento. Que aí você vai ter um alinhamento perfeito. Então, vamos ver agora na prática a instalação desses trilhos. Vamos ver agora todo o trabalho que foi feito pela manhã inteira, tá certo? Então a gente já içou, como a gente viu ali, as primeiras 15 placas, e agora a gente está içando ali as outras 15 placas. Então são ao todo de 30 placas de 330. Bem, gente, agora bem interessante, eu vou mostrar aqui que esse telhado, ele é todo em telha de alumínio. Olha que legal, novidade aqui pra gente, fazer a instalação em telha de alumínio. Vai ser uma bem interessante para você entender como é que vai ser feito, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui nos todos os detalhes de como está sendo feito essa instalação, tá? Passando aqui, ó, fazendo aqui a instalação das nossas primeiras placas. Veja que o trilho aqui, ó, o trilho está sendo arrebitado e parafusado, ó, no detalhe, tá? Direto na telha de alumínio. Então ele está sendo parafusado aqui o trilho e depois a placa está sendo fixada nele, tá bom? Então é importante você botar um nível ali, ó, tá vendo, ó? A linhazinha de nylon onde você pode fazer um nível para que você possa deixar as placas tudo certinho também, alinhadas, tá? Então padrão show de bola. Então veja aqui os parafusos intermediários, você já está acostumado a ver isso aqui, não tem nenhuma dificuldade. E aí já temos uma placa, 2 instaladas, 3, 4 e assim por diante. Agora veja o detalhe aqui desse tipo de instalação, no caso aqui na telha de alumínio. Veja que você não precisa, nesse caso da telha de alumínio, daquele trilho contínuo. Veja aqui no detalhe, ó, a fixação desse trilho, ó, ele está sendo parafusado, o trilho direto na telha de alumínio, tá certo? Parafuso brocante. Certo, beleza. Deixa eu te mostrar aqui, ó, mostrar aqui como é que é esse parafuso. Ele é um parafuso brocante. Aqui pra você ter ideia de como é que ele é, tá? Ele vai entrar aqui na telha e já vai fixar. Uma coisa interessante, que nesse parafuso ele já tem essa arruela aqui, que é uma arruela de vedação, exatamente para impedir que você tenha algum vazamento aqui nessa telha de alumínio. E assim por diante. Então você vai fazer aqui, ó, você vai fazendo toda essa instalação, vai colocar trilho. A distância desse trilho aqui, desse pedaço de trilho para o outro, é de 1 metro, centro trilho ao centro do outro trilho. E agora, depois de todas as placas já colocadas, a gente vai fazer a ligação em série. A ligação em série, como você já sabe, né? Você vai começar de uma extremidade e você vai ligando essas placas até a última. Ou seja, eu vou isolar primeiro aqui o positivo, pego o negativo dessa placa, ligo no positivo dessa. Negativo, positivo, negativo, positivo. No final das contas, sobrou o positivo nessa ponta e lá na outra ponta vai sobrar o negativo. Depois eu venho com os cabos solares, né? O vermelho e o preto, vermelho positivo e o preto negativo. Vou conectar lá na última extremidade, o negativo conectar o cabo preto. Aqui que tinha deixado o cabo positivo, vou conectar o vermelho. E vou levar esses cabos até o string box lá embaixo do prédio. Então é isso. Então vamos dar uma olhada nisso aí na prática. Vamos ver
na instalação. Recapitulando então, o que a gente está fazendo aqui nessa instalação em andamento. A primeira coisa que a gente fez foi içar as placas, ou seja, trazer as placas para cima do telhado. Eu estou aqui num prédio, num condomínio de aproximadamente 9 metros de altura, então a gente içou essas placas, e aí você no curso você vai ver todos os detalhes de como você vai fazer isso de uma maneira fácil e de forma simples para você trazer as placas até o telhado. Depois de trazer as placas no telhado, o próximo passo foi pegar os trilhos e fixar nas telhas. Então, com o trilho para fixar nas telhas, e as placas já aqui em cima, você passa a colocar as placas em strings. Olha aqui, essa aqui eu tenho uma string nessa água de telhado aqui, ó, um string com 15 placas, e nesse outro telhado aqui, nessa outra água, uma outra string com mais 15 placas. Já fixei todas elas, tá? De um lado e de outro, já foram todas fixadas. Então a gente tem 30 placas aqui sendo instaladas, vai corresponder aí uma geração de uns 1.400, 1.450 kWh por mês, tá certo? Uma outra coisa super interessante para que você veja, depois que você fez toda essa instalação, agora chegou a hora de passar os cabos, ou seja, eu vou pegar e vou levar os cabos aqui das placas até o string box que está lá embaixo do prédio. Então aqui eu vou precisar aqui mais ou menos 30 metros de cabo para cada ponta de string. Lembrando que eu tenho duas strings, então cada string eu tenho um positivo e um negativo, então eu tenho que sempre trazer, ó, um cabo para uma ponta e o outro cabo para outra ponta. Então se eu botar positivo nessa ponta, eu vou ter que deixar ali o negativo, tá? Então dessa forma a gente tem aqui passar o cabeamento daqui até lá. Então eu vou ter dois cabos, positivo e negativo para essa string e positivo e negativo para essa outra string, e levar tudo isso para os string box. Lembrando que como são duas strings, eu vou precisar de dois string box, um string box para a primeira string e um string box para a segunda string. Quando sair do string box, eu vou levar esse positivo e negativo pro inversor, para uma entrada do inversor que é chamado de MPPT, e o outro eu vou levar para outra entrada também chamada de MPPT. Então dessa forma o resumo do que a gente fez até agora, né? Então essa instalação de 30 placas vai dar mais ou menos aproximadamente 3 dias de trabalho, com 2 pessoas aí, e mais um auxiliar, 3 pessoas. Então com 3 pessoas você consegue fazer aí 3 dias facilmente toda a instalação, tá bom? E uma outra coisa legal que já está entrando no curso agora é a parte de microinversores. Então você vai poder instalar também microinversores. Para instalar, Vanísio, e microinversor, qual é a facilidade de instalar com microinversor? É porque você já pode instalar a partir de uma placa solar, você já pode instalar no microinversor. Então você vai poder pegar simplesmente qualquer pessoa que tenha energia solar. O sistema começa com uma placa e depois você vai poder ir aumentando tranquilamente. E sobrou aí o negativo. Lá você tinha deixado positivo, né? E agora sobrou o negativo aqui dessa segunda string. E agora pronto, depois de todas as placas colocadas, chegou a hora de levar os cabos positivos e negativos de cada uma dessas strings lá para o string box e depois para o inversor. A gente vai levar esses cabos lá para o térreo desse prédio. Então vamos lá. E agora que a gente levou todos os cabos positivos e negativos das duas strings, lá de cima do telhado até o térreo, ligamos no string box e vamos finalizar as ligações agora junto ao inversor e colocar o inversor na parede. Agora que a gente já conectou todos os cabos, chegou a hora aí de fechar as caixinhas. Então a gente já conectou os cabos que vêm lá do telhado, positivo e negativo, no primeiro string box, e saiu depois de passar pelo DPS, a chave liga e desliga, caixa de fusível, a gente saiu para o inversor. E na segunda string do mesmo jeito, a gente trouxe o positivo e o negativo, o fio vermelho e preto, lá de cima, desceu pelo eletroduto do prédio e saiu aqui para que a gente ligasse nesse outro string box. Então a gente tem duas strings, nesse caso aqui dessa instalação, cada string vem com seu string box. E aqui a gente está fechando aí o quadrinho da corrente alternada. Veja que o quadro da corrente alternada tem um disjuntor
tá? E tem o seu DPS. E agora a gente vai fechar aí o quadro da nossa primeira string. Veja que tá ligado aqui tanto positivo como negativo e saiu positivo e negativo para ir pro nosso inversor da primeira string. Então, vamos fechar aí o quadro do nosso string box. Quais são os dispositivos que tem nesse string box? A gente tem o DPS, o disjuntor e a nossa caixinha de fusível, né? Lembrando que esse disjuntor aí tem que ser um disjuntor de corrente contínua. Então, esse disjuntor aí já vem pronto. O bom é que a maioria dos fornecedores já vai mandar esses string box prontos para você. É importante você entender, né, como fazer a ligação, mas ele já vem pronto. Então, você só vai fazer a ligação da entrada e da saída, porque ele já tem a conexão toda pronta feita nele mesmo, já vem da fábrica do seu fornecedor dessa forma, tá? Então vamos fechar aí esse nosso string box e vamos lá, vamos continuar a nossa instalação. Aí a gente tem, como você vê, esse amarelo é o DPS, né? Tem ali o disjuntor e tem a caixa de fusível. Por baixo tá entrando já ali o nosso positivo e negativo vindo da string e o positivo e negativo saindo, indo para o inversor, que você já viu as ligações. Lá no inversor já tem exatamente o local para você botar o positivo 1 e o positivo 2 da segunda string, o negativo 1 e o negativo 2 da outra string, tá? Então já tem lá a indicação para que você possa colocar, não tem erro, então pode ficar bem tranquilo, você vê que a ligação é simples, tá? É simples. Seguir a sequência de simplesmente você o quê? Primeira coisa, você içou as placas para o telhado. Depois você colocou os trilhos, depois você colocou a placa, colocou os parafusos de fixação dessas placas, depois você ligou elas todas em série, sobrou um positivo e um negativo, você trouxe o cabo positivo e negativo lá desse telhado, ligou nesse string box, né? Na outra saída leva para o inversor e a mesma coisa faz com a segunda string, né? Mesma coisa. Levei as placas para cima do telhado, fixei lá os trilhos diretamente na telha de alumínio, nesse caso que é telha de alumínio. Depois fiz a ligação em série, organizei os cabos para deixar tudo bonitinho embaixo das placas para deixar os cabos protegidos. Depois disso tudo, trouxe meu positivo e negativo aí por uma tubulação que veio lá de cima do prédio e vai sair aqui nesse local da instalação. Pronto, com isso aí, liguei nesse segundo string box, a saída do positivo e negativo levei para a nossa segunda string lá no inversor. E é basicamente isso aí. E o inversor vai sair com uma alternada. Então eu fiz um quadro de alternada, que é um disjuntor e um DPS. Tá? Praticamente são esses aí os dispositivos. Estamos fechando aqui a nossa segunda caixinha da nossa segunda string. Finalizada. Então vamos fazer aí o resto do acabamento, né? Colocando o nosso inversor aí, ó, o encaixe certinho desse inversor. Tem um encaixe correto, bem legal. Colocou aí, encaixou. E aí é só empurrar o inversor, pá, ele se conecta automaticamente. Então show de bola. Inversor já na parede, Daqui a pouco a gente já vai poder fazer os testes aí e ligar esse inversor. Então, vamos seguir. Parafusando aí. Quer dizer, tirando essa tampa aí, né? Tirando a tampa do inversor para a gente concluir aí a instalação dele. Inversor instalado, quadro string box alternado aqui. Beleza? String box contínuo da primeira. E aqui e o string box aqui. Dá pra até ligar um roteadorzinho dele, né? Tá. Detalhe, enquanto eu faço todas as ligações das placas, lá em cima continua desligado, ou seja, eu não conectei o cabo positivo e negativo na string. Só agora, depois de tudo feito, depois de tudo ligado, inversor na parede, é que eu vou subir para conectar esses cabos nas strings, tá? E mandar energia aqui para o string box e, claro, depois do string box, mandar para o nosso inversor. Bem, agora já com todos os quadros fechados, a gente vai
ligar aí o positivo, né, e levar essa energia até lá, tá certo? Vamos ligar aqui o positivo, ó. Dessa extremidade da string, liguei o positivo, agora eu vou para outra extremidade da string e ligar o negativo dela. E agora eu vou ligar o negativo na segunda extremidade aí da nossa primeira string, tá? Liguei o positivo lá, o negativo, pronto, já tá indo pro string box, é isso aí. E agora é hora de ligar o nosso inversor e configurar. Esses inversores eles já vêm praticamente configurados. O que você vai configurar na maioria das vezes é verificar se a frequência está correta, né? A frequência normalmente já vem em 60 Hz, que é a nossa frequência. E também verificar a data e a hora, senão você vai ajustar a data e a hora. E é claro, saber verificar as informações de geração. Vou fazer o teste agora aqui do inversor, ligando primeiro aqui a alternada. E o inversor já se ligou aqui, ó. Vamos ligar aí as duas strings. Já deu o sinalzinho amarelo já no inversor. Foi vermelho, já vai dar já o verde. Ligou as duas strings. Agora vamos ligar a chave seccionadora do inversor. Pronto. Aumentou até o som. Opa, o inversor aqui já Inglês, dando aí sinal vamos de mudar vida. para português. Eu tô com o iPad ligado, tô com o Fronius está ligado. Ele está gerando uma rede Wi-Fi própria dele, certo? Aí você está captando agora aqui a rede Tá Wi-Fi aqui de essa lá. rede Wi-Fi que está sendo gerada Beleza. pelo Fronius. Aí ele vai me pedir uma senha. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a senha padrão lá que ele está gerando. 6, 7, 8. Os caras Ligando agora. Tudo, entendeu? Quer configurar primeiro. Ligando agora, vamos lá, ligando o inversor. Ixi, mas tá instalando. Eu vou ficar aqui. Aí, 67 watts de potência, Já vai mais, ó. Tá, 339. ele só me rampa. Aê! Comemoração aqui da equipe. Cadê a equipe aqui comemorando? Tudo certo, moçada. Comemoração aqui da equipe. Toda a equipe aqui com o engenheiro Márcio, né? Dando as honras aí de ligar e configurar o inversor. 3 dias de instalação. Mas é isso mesmo, instalador. Fazer a instalação do sistema de energia solar é muito simples e muito fácil. Basta você ver todo o passo a passo, não é isso, É Márcio? isso aí, 30 placas instaladas, um inversor, 2 string box, todos ligados em 2 strings, levou 3 dias de instalação, né? Foram 3 dias de serviço. É isso aí, meu amigo. Final de mais uma instalação. Equipe toda feliz. Aí, equipe! Cadê? Abraço aí pro Brasil aí, equipe aqui. Valeu, show de bola. Mostrando aqui o finalmente. Inversor. Isso aqui, ó. À tarde, né? Finalizando aqui, 5 horas da tarde. Quase sem sol. 336. Todos os detalhes dessa instalação e de várias outras não daria para colocar em uma só aula. É só essa instalação que você viu, são 3 dias. E a partir de agora você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro, simplesmente, é não fazer nada. Nesse caso, nada vai acontecer na sua vida. E você vai continuar no negócio que você já tem hoje. Vai continuar ganhando a mesma coisa que você ganha hoje. Agora, se você deseja instalar sistemas de energia solar e passar a faturar 10 vezes mais nesse mercado, que só cresce, nos últimos 2 anos já cresceu 300%, e nesse ano continua em crescimento acelerado, mesmo com a pandemia. O segundo caminho que você pode fazer é tentar aprender tudo isso sozinho. Você pode começar a pesquisar tudo isso que eu te mostrei no meu canal do YouTube, tem muita coisa lá. Mas saiba que isso vai levar um bom tempo e você vai ter que se dedicar bastante para aprender sozinho. Além de correr o risco de investir em modelos de negócios errados, acertar e errar muitas vezes, até aprender a forma certa de fazer uma instalação completa de um sistema de energia solar. Também o modelo de negócio certo, e também você teria que aprender sozinho a elaborar, elaborar propostas sozinho, a captar clientes sozinho, a dimensionar sem ter a nossa planilha mágica que já gera o orçamento automático, de você encontrar fornecedores, os melhores fornecedores, inclusive lá no instalador solar você já tem uma lista desses melhores fornecedores, então elaborar contrato sozinho e sem ter com quem tirar dúvidas e interagir também com outros instaladores.
E eu sei que tudo isso é muito ruim. Você teria que fazer tudo isso praticamente sozinho. Eu, no começo, eu fiz isso. Mas acredite, vai gastar muito tempo e dinheiro testando o que funciona e o que não funciona, enquanto seu concorrente já vai estar no mercado aí em 30 dias. Tá? Então, eu não sei se esse é o melhor caminho. O terceiro caminho que você pode seguir é garantir agora o seu acesso no treinamento completo do instalador solar de alta performance. E você vai poder se inscrever em 12 vezes de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista, para você fazer o curso online mais o curso presencial. E os presenciais já estão programados para começar agora em março. E até lá você já vai acelerar no curso online completo. Quer dizer, assim que você faz sua inscrição, você já vai ter acesso no curso online e vai chegar lá no curso presencial sabendo, já vai chegar lá no mercado, já vai chegar lá instalando, já vai chegar lá sabendo de tudo. E no curso online eu já te dou 10 presenciais gravados, então você tem aí um vasto material para você estudar. E aí, quando chega no presencial, você já vai estar no mercado, já vai estar instalando presencial para tirar aquelas dúvidas ainda mais refinadas, tá certo? E para quem não pode fazer presencial, o valor do curso online custa apenas R$ 297. Você tem o curso online completo e mais 10 presenciais aí, e para você poder ver e rever quantas vezes quiser. Você pode fazer esses cursos, o curso online, já pelo seu celular ou pelo seu computador, tá bom? Uma outra coisa que eu queria te falar é que esses cursos eles vão subir de preço aí depois do dia 31 de dezembro. Então, a gente vai entrar 2021 já com reajuste. Então, talvez essa é a sua última chance de pegar um curso completo como esse, que é um instalador solar de alta performance, que já colocou tanta gente no mercado, e aproveitar que está nesse valor e que está baratinho. Então agora a escolha é só sua. E eu recomendo fortemente que você siga esse terceiro caminho e junte-se à minha missão de criar o maior time de especialistas em energia solar do Brasil. Então é isso. Clica nesse link aqui embaixo, se inscreve no instalador solar de alta performance, escolhe entre presencial e online ou só online, que eu já estou te esperando aí do outro lado. Grande abraço para você e sucesso!